Nesse vídeo eu vou te contar como eu saí da agricultura, como eu era uma agricultora frustrada, doente, e como que eu me tornei uma empreendedora que hoje tem qualidade de vida, mora numa fazenda e trabalha com a internet. O ano era 2020, eu trabalhava na roça com os meus pais, com os meus sogros, porque eu morava num município com 4.000 habitantes e lá a gente não tinha perspectiva de vida, a gente não tinha oportunidades de emprego, então a gente tinha duas soluções: ou você saía de lá para uma cidade vizinha maior para você buscar emprego, ou você ficava e trabalhava com seus pais na roça, na agricultura. E foi isso que eu fiz. E a gente fazia um pouco de tudo. A gente tirava leite, a gente plantava um pouco de milho, de soja, a gente plantava feijão, arroz, mandioca, tudo aquilo que a gente pudesse plantar para não precisar comprar, assim a gente fazia. Então esse era o nível de qualidade financeira que a gente tinha. Nunca faltou nada, mas também era sempre ali contando as moedas. E era muito difícil, porque fazia sol, chuva, final de semana, feriado, isso não existia pra gente. Era todos os dias trabalhando, fazendo exatamente as mesmas coisas. E a gente sabe que hoje no Brasil o pequeno produtor ele faz só para se manter, né, infelizmente. E assim eu segui a minha vida até os meus 21 anos. Em 2021, eu tive o meu primeiro contato com o mercado digital, com o marketing digital, especificadamente com o mercado de afiliados, onde a gente fazia vendas e ganhava um comissionamento. E como isso era fora da minha realidade, eu nem sequer imaginava que dava para fazer dinheiro dessa forma, porque eu fui criada pensando e acreditando sempre que o único jeito de fazer dinheiro era ou trabalhar na roça ou trabalhar como CLT. Eu não tinha contato com o empreendedorismo, era um bichinho do mato, literalmente. Era muito mente fechada. Então, eu só aceitei entrar para esse mercado porque foi uma amiga minha que me indicou. Então, eu pensei, poxa, essa amiga minha mora no mesmo lugar que eu, ela sabe como que é, sabe como que funciona, então deve ser verdade. Eu tava com muito medo de ser algum golpe, alguma coisa nesse sentido, porque era um dinheiro fácil demais na minha concepção, na minha crença, né? Tinha esse bloqueio, essa crença limitante de que o dinheiro, o trabalho, ele precisa ser muito árduo, muito suado, muito esforço para que você consiga ter um mínimo de resultado. Era nisso que eu acreditava. Por isso que quando aparecia alguma oportunidade que representava ser um dinheiro fácil, eu julgava como golpe, como algo errado. Então eu aceitei, porque eu mesma não tinha nada a perder, eu já estava buscando outras formas de ganhar dinheiro, de trabalhar, porque eu já não aguentava mais a agricultura, estava sendo muito desgastante fisicamente e emocionalmente para mim também. E eu não estava vendo lucro naquilo ali, nunca tinha dinheiro, eu não tinha nem conta bancária, então eu sempre era dependente financeiramente e isso acabava me frustrando bastante. Então eu fiquei nesse mercado por 2 anos. Nos 5 primeiros meses eu já larguei a agricultura, então eu já conseguia tirar ali um salário de 2 a 3 mil reais por mês, porque salário, entre aspas, porque você está empreendendo, né? Então não é exatamente todos os meses que você vai receber aquela quantia. Tinha meses que recebia menos, tinha meses que recebia mais. Porém, eu já deixei a agricultura porque a partir do momento que caiu a primeira notificação de venda no meu celular, eu falei: "Poxa, é isso aqui que eu quero para minha vida. Eu quero trabalhar nisso aqui, custe o que custar". Me dediquei ali os primeiros anos, trabalhei por 5 meses e aí eu já vi que eu consegui ter uma solidez naquilo, e então eu já parei de trabalhar na roça. Só continuei trabalhando com a internet, com o mercado de afiliados. Mas aí chegou 2022 e eu estava saturada já desse negócio. Por quê? Era muita promessa vazia, muita promessa, muitas vezes falsa. E o que que o afiliado faz? Ele vende produtos de terceiros, de outras pessoas. Então, uma pessoa cria aquele produto, seja físico ou digital, um curso, e aí o afiliado, ele é responsável pela divulgação e pela venda. Só que, o que que acontecia? Muitos produtores, que é a pessoa que cria esse produto, eles acabavam vendendo, prometendo uma coisa e na hora de entregar de fato o produto, eles não entregavam o que eles prometiam. Então acabava que você sujava a sua imagem, porque você colocava a sua marca, o seu rosto ali para divulgar aquele produto e no fim, depois que você vendia, não era exatamente aquilo que o produtor prometia. E aí isso acabou me saturando muito. Eu comecei a ficar muito revoltada porque eu estava dedicando meu tempo, estava colocando a minha imagem em jogo para defender um produto que eu não tinha 100% de certeza que era real, que era certeiro aquilo. E aí aquilo ali me gerou um incômodo muito grande, sem contar que era um marketing muito agressivo. Então aquilo começou a me incomodar muito. Eu tinha que estar sempre prometendo coisas muito milagrosas e dar uma certeza para as pessoas que não era certo, porque mexer com isso, trabalhar com isso, depende muito de você.
é 50-50. Se entrega um método bom, os outros 50% vai partir de você. Então não é algo 100% certo. Você precisa sim se dedicar. E querendo ou não, o método ele conta muito. Se eu vendia um produto, um curso que não tinha um bom método, um bom conteúdo, não tinha como você ter tantos resultados. E aquilo começou a me incomodar muito. Eu tinha que ficar postando depoimento toda hora de pessoas ganhando dinheiro, eu tinha que ficar tirando print das vendas que eu fazia para postar, para provar para as pessoas que aquilo era real. Então aquilo começou a me saturar muito, me cansar muito. E aí eu comecei a não querer mais trabalhar com isso. Gerou um incômodo tão grande que eu não queria mais vender isso, não queria mais usar a minha imagem para divulgar produto de outras pessoas e depender dessas outras pessoas entregar um bom produto ou não. E nesse tempo que eu parei, eu fiquei bem perdida, porque até então eu só sabia fazer isso. Desde que eu entrei pro digital, eu não sabia mexer direito no celular, eu tinha Instagram, só que eu só usava para postar foto, eu não sabia vender, não sabia nada sobre gatilho, sobre marketing, sobre vendas, não sabia absolutamente nada. Como eu falei, eu era um bichinho do mato que trabalhava com agricultura e eu não tinha contato a esse mundo. Eu fui aprendendo tudo no processo. E esse mercado foi o primeiro que eu tive contato. Então, depois que eu parei de trabalhar com isso, eu pensei, tá, e agora? O que que eu faço? Porque eu só sei fazer isso. E aí, qual que vai ser a outra solução que eu vou ter? E aí, conversa vai, conversa vem, conversa com um, conversa com o outro, porque nesse tempo a gente cria muitas amizades, né? A gente conhece muitas pessoas. E aí eu comecei a entrar em equipes de vendas. Então eu já não trabalhava mais para mim, eu trabalhava para os outros, eu prestava serviço para os outros na área de vendas. E aí eu trabalhei com diversos nichos diferentes, tanto de mentalidade quanto pessoas que vendiam cursos para concurso público, para Enem. Então, de 2023 a 2024, eu comecei a prestar serviços e com essa bagagem da prestação de serviço que me trouxe, eu comecei também a fazer algumas vendas tanto de consultoria quanto de mentoria. Então, eu trabalhei em diversas áreas para ver se eu me encontrava ali dentro. Trabalhei tanto como estrategista, copywriting, que é criar os textos persuasivos, como vendedora, como SDR e como social selling também, que é nada mais que cuidar o direct ali de perfis. Trabalhei com perfis pequenos, trabalhei com perfis muito grandes e eu não conseguia me encontrar ali dentro, porque algo que me incomodava muito era o fato de eu estar vendendo meu tempo para outra pessoa, sendo que eu poderia estar utilizando esse tempo para construir o meu negócio. Para vocês terem noção, 2024 eu trabalhei numa empresa como vendedora, eu cheguei a atender 3.000 leads, que são 3.000 clientes, possíveis clientes, em um dia. Foi uma das piores crises de ansiedade que eu tive, porque era muito desgastante, era uma pressão absurda em cima de você, atrás de resultado, atrás das metas. E na maioria das vezes, a maioria das empresas hoje que a gente tem, elas valorizam muito mais o teu desempenho, os teus resultados, do que a tua saúde mental. Então, para elas, quanto mais resultado você trouxer, melhor. Só que tem o fator de que se você não tá bem, você não consegue produzir bem, você não consegue trazer resultados. E era isso que estava acontecendo comigo. Desde o momento que eu acordava, eu tomava café da manhã já com o celular ali trabalhando, almoçava trabalhando, não prestava atenção no que as pessoas estavam falando comigo, era 100% focado naquilo, até a hora de eu dormir. Isso quase me custou meu relacionamento, porque eu não tinha mais tempo. Era 100% trabalho. E isso me gerou também um problema sério na minha cervical, porque eu passava 12 horas sentada na frente do computador, sem me alongar, sem fazer nada. O fluxo de pessoas era tão grande que eu precisava atender que eu não tinha tempo de ficar, nem de sair, me alongar, sei lá, fazer qualquer coisa. Então foi uma das piores fases dentro do digital. Eu acabei me sobrecarregando muito, ficando muito esgotada mentalmente, fisicamente, que teve um momento que eu tive que dar um basta. Eu fiquei 4 meses fora de qualquer negócio, fora da internet, fora do Instagram, porque a minha cabeça estava tão cheia de coisa que eu precisava dar um tempo, e foi o que eu fiz. E hoje, 2025, o que eu tenho feito é construir o meu próprio negócio, porque de fato é o que eu quero, é o que arde no meu coração em fazer. E é o que eu tô fazendo aqui, compartilhando com vocês, né, criando esse canal do YouTube aqui. Esse ano eu tô focando no desenvolvimento de criação de conteúdo, porque eu quero seguir nessa parte nesse nicho de educação, desenvolvimento pessoal. Ainda não tenho 100% de certeza o que o destino me reserva, mas eu sei que é isso que eu quero fazer. Eu quero dedicar o meu tempo, a minha energia, a minha vida, a minha saúde em algo sólido para mim, num negócio sólido, e não dedicar minha energia, minha atenção
para deixar outras pessoas mais ricas, e sim fazer isso por mim. Essa foi a decisão mais importante que eu tive no último ano e desde então é o que eu venho fazendo. Ainda trabalho, concilio algumas prestações de serviços para algumas empresas muito melhores do que antes. Graças a Deus eu consegui me conectar com pessoas que me apresentaram empresas verdadeiramente sólidas, que priorizam mais a saúde mental dos colaboradores. Então eu estou gostando muito de trabalhar com essas empresas, mas em paralelo estou criando o meu. Estou criando conteúdo, me movimentando para não depender só disso. Porque eu tive várias experiências onde você tá ali prestando um serviço, a empresa parece muito sólida, tá tudo dando muito certo e de repente, de um mês para o outro, você é mandado embora. E aí você fica com uma mão na frente e outra atrás. Você tem que começar em outra empresa, sempre o mesmo processo. E aí eu coloquei na minha cabeça, não adianta você ficar sempre nesse ciclo. E é o que eu tô fazendo hoje, focando no meu negócio. E eu confesso para vocês que não tá sendo um processo nem um pouco fácil. Por quê? Eu tô enfrentando vários autossabotadores. O perfeccionismo, a autocobrança, uma exigência muito grande comigo mesma. Então tem várias questões internas que eu tô lidando nesse processo, sem contar os altos e baixos que é naturalmente a vida já do empreendedor. Então não tá sendo um processo um mar de rosas, mas tá sendo um processo de muito crescimento, onde eu tô me desenvolvendo muito. Estou desenvolvendo muito as minhas capacidades, habilidades, minha inteligência emocional e isso está sendo extremamente importante para mim. Então, se você quiser acompanhar como que está sendo esse processo, essa construção, eu vou tentar documentar o máximo que eu conseguir aqui para vocês, essa construção do meu negócio. E se você, assim como eu também, tem dificuldade em lidar com esse perfeccionismo, essa autocobrança, se deixa travar muito por esses autossabotadores, eu te aconselho fortemente que você assista esse outro vídeo onde eu falo só sobre perfeccionismo.